Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor aqui do canal do Investidor e hoje a gente vai falar sobre como começar no mundo dos investimentos. Então vamos lá. Por onde começar a investir, né? Quais são os primeiros passos? O que a gente deve fazer? Bom, na minha concepção, a primeira coisa que você deve fazer ao pensar em investir é estudar. Você precisa obter alguns conceitos que o mercado utiliza, que as pessoas utilizam, os bancos e as instituições, de alguma maneira. Você precisa aprender esses conceitos, vocabulários, fórmulas, como analisar um gráfico, como analisar uma ação, um fundo imobiliário, um momento que a gente está vivendo, a economia em sua essência. Você precisa ter alguns conhecimentos nesse sentido. Um outro ponto muito importante é entender o porquê investir. Investir para comprar um carro, uma casa ou para ter uma aposentadoria. E os livros de investimento, eles ajudam bastante a gente, principalmente nessa hora, de ter em mente o porquê a gente está fazendo isso, qual é o nosso objetivo e por que no final do dia isso é proveitoso, isso vai fazer nos diferenciar das outras pessoas que estão ao nosso redor atualmente. Aqui eu coloquei alguns exemplos, como Pai Rico e Pai Pobre, que é um famoso escritor, conhecido no mundo todo pelos seus métodos, e ele explica a história que tinha dois pais, né, um rico e um pobre. Então é bem interessante você ter essa noção, né, saber do que se trata. E esse livro é sensacional, recomendo a todos a leitura. A gente tem Os Segredos da Mente Milionária, esse também é sensacional, para a gente ter uma visão melhor de mundo, saber o porquê que é importante a gente ter todos esses conceitos na cabeça, porquê que é importante investir no final do dia. E um mais recente, um aqui brasileiro, né, o famoso Thiago Negro também fez um também que eu recomendo bastante, sensacional esse livro, te mostra vários conceitos do mercado, te mostra o porquê é importante investir e vários outros conceitos que é importante a gente ter em mente, que é do 1000 ao milhão, sem cortar o cafezinho aí do Thiago Negro. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é você precisa saber do que se trata. Investimento possui várias variáveis, existe uma relação, uma conexão muito forte com o mundo que a gente vive todos os dias, com a economia, com a inflação, com tudo que a gente vê na TV por aí, né? Então é importante que você leia primeiro e estude primeiro. Poxa, mas eu tenho dinheiro, eu queria investir esse dinheiro agora. Invista esse dinheiro em livros. Leia bastante, procure livros relacionados a investimento, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Segundo ponto, e o segundo passo aqui que eu separei, entenda o seu perfil. Lembre-se que nos investimentos a gente tem vários perfis de investidores. A gente tem desde aquele perfil que é mais arriscado, que gosta de se aventurar mais na renda variável, ou seja, tem sim a capacidade de perder todo o seu patrimônio. Tem aquele que é o meio termo, ou seja, aquele que dispõe 50% da sua carteira em renda variável e 50% em renda fixa, sem a possibilidade de perder 50% do seu patrimônio, por exemplo. E existe aquele mais conservador aí, que dispõe apenas de 15%, 30% do seu patrimônio em renda variável e conserva a maioria do seu patrimônio numa renda fixa. Esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa ter na nossa trilha para os investimentos, que é entender o nosso perfil. Eu preciso entender o meu perfil para que em algum momento eu faça uma aplicação, comece a perder dinheiro, ou a aplicação não foi tão boa, eu não me desespere. E aí sim, né, como a gente só perde o dinheiro quando a gente vende aquele ativo, num desespero, algo nesse sentido, a gente pode acabar fazendo burrada e se arrependendo depois. Então, depois de ler os livros, depois de estudar, você precisa entender o seu perfil. Entenda o seu perfil para que aí sim você possa, né, depois de conhecer os investimentos e saber qual é o seu perfil, quanto você está disposto a se arriscar, você comece realmente a investir. E aqui o passo 3 é muito óbvio, né? Comece. Mas isso é muito importante. Muitas pessoas elas
ficam na teoria, elas leem livros, elas veem pessoas do convívio dela comentando sobre investimentos, sobre ações, sobre fundo imobiliário, sobre criptomoedas, e ela sente medo de começar a investir. E o que eu estou propondo para você aqui é comece aos poucos, comece de pouquinho, mas comece. É muito importante para que você pegue vivência de mercado e consequentemente estômago. Pra você não ver uma ação, uma aplicação sua caindo e você se desespere. Então é muito importante que você comece. Mesmo que você tenha um patrimônio gigante ou grande no momento e você não queira arriscar todo esse patrimônio, inclusive eu não recomendo que você invista tudo que você tem no momento, já que você está começando. Comece aos poucos, comece comprando uma, duas ações para você ver quando vai cair o rendimento, o dividendo. Comece comprando um, dois fundos imobiliários e aí com o tempo você vai se acostumando, vai entendendo como o mercado funciona e as coisas naturalmente vão se tornando mais sérias. E aí você vai querer aportar mais, você vai querer investir melhor e aí a sua evolução ela é gradativa, né? Ao longo do tempo você vai evoluindo, fazendo com que o seu nível de investidor melhore a cada dia. Mas é muito importante que você tenha em mente isso. Comece a investir. É muito importante que você dê o seu primeiro passo, né? Então assim, quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente precisa muito colocar em prática. Porque se a gente ficar só com aquele conhecimento na nossa cabeça, com os fundamentos, com tudo que a gente precisa para investir, vai faltar uma coisa que é primordial em todas as atividades, que é a prática. A prática que nos leva à perfeição, a prática que nos leva a entender como aquilo realmente funciona. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clique em se inscrever aqui embaixo, dê um like pra gente e coloca aí nos comentários quando você começou, se você está começando agora, o que você gostaria de saber sobre o mundo dos investimentos também. Um grande abraço e tchau, tchau.